Olá, olá, boa noite a todos. Hoje teremos uma live especial sobre como fazer declaração de imposto de renda dos seus investimentos, né? Como que eu faço para declarar esses investimentos? E para isso eu vou trazer uma convidada especial hoje, a Nayara, que é contadora especialista em declaração de investimentos, para conversar com a gente um pouquinho. Então eu vou só dar mais um minutinho aqui para ela chegar, dá tempo dela entrar aqui com a gente. Uma boa noite a todos aqui, enquanto aguardamos ela chegar. Vamos lá, vamos lá. Geralda chegando, Adriana, Carla. Olá, está chegando aqui. Vou pedir para ela entrar. Vamos lá. Eliane chegando também. Olá, olá. Boa noite, Amanda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Trouxe aqui um sonzinho para o pessoal enquanto o povo está chegando. Mamãe já está online, como sempre, né? Alô, mamãe. Nunca falta. Coisa boa. Um abraço aí para a mãe da Amanda, para o pessoal que está aí. Olha, tem uma galerinha aí. Que bacana, que bacana. Quero mandar um oi aí pro pessoal. Geralda, beijão para você, Geralda. Tiago também, Eliane. Que bacana, gente. Julinha, Pri. Beijo. Bastante gente aí chegando, né? Pra gente desmistificar aí essas declarações de renda, né? Como que faz esse famigerado imposto, né? Isso mesmo. Facinho, gente. Vai ser bem tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então Sem medo do leão. Sem medo, né? Sem medo do leão. Vamos aprender a fazer direitinho, para como melhorar aí também as contas. A gente vai falar de tudo isso. Como que eu faço para pagar menos imposto? É possível? Sim, é possível, né? Vamos trazer aí bastante informação para vocês. Quem tiver dúvidas também aproveita, já manda aí, né? E vamos que vamos, né? Então vamos começar pelo começo, Nayara? Vamos Então vamos lá. Chegou alguma perguntinha aí? Como Temos que tá? aqui, já tem umas perguntas aqui que o pessoal já mandou durante a semana. E vamos lá. Sim. Então a primeira pergunta é como é que eu começo, né? O que eu preciso para fazer a minha declaração? Então, primeiro passo é baixar o programa, né? Se a pessoa mesmo quer fazer a declaração de imposto de renda, baixe o programa na Receita. Várias pessoas, a maioria das pessoas conseguem fazer, acredite, dá para fazer a declaração. Então, baixe o programa lá na Receita Federal, no site da Receita, e comece a juntar a documentação, né? Então, o primeiro passo é isso. Baixar o programa e juntar a documentação para poder fazer a declaração. E que documentos que eu preciso para fazer essa declaração? Então, os documentos, você precisa de documentos pessoais, né? CPF, precisa também de eleitor, né? Esses documentos básicos. Mas também, além disso, precisa de alguns documentos específicos, igual informe de rendimentos da empresa que a pessoa trabalha, ou se não, se a pessoa é autônoma, né? Precisa dos recibos, né? De pagamento de cada pessoa que consultou ou que prestou esse serviço, né? É importante também pegar os informes de rendimentos também bancários, né? De cada conta bancária, né? Então, são esses documentos básicos, assim, para fazer a declaração de imposto de renda. E sempre lançar também os bens, né? Ter as documentações dos bens imóveis, se a pessoa tiver carro também. Então, é bem importante ter essa documentação em mãos. Muito bom. Então, essa documentação é fácil de eu conseguir, né? Principalmente os bancos, né? Já deixam lá, às vezes manda e-mail avisando que já está disponível. Quando eu entro lá na internet do banco, já pisca, né? Informe de rendimentos aqui, né? Eles já deixam bem fácil para a gente pegar, né? Então fica tranquilo nessa documentação aí que é fácil de pegar, de ter acesso, certo? E antigamente chegava na casa da pessoa, né? Pelo correio, né? Chegava toda a documentação e ali ficava mais fácil. Só que hoje em dia, principalmente com a pandemia,
acelerou esse processo de tudo digital. Tudo mas digital. Eu acho mais fácil, né? Pegar já fica tudo lá disponível online mesmo, fica mais fácil de pegar, né? Sim, sim. É bem tranquilo, assim, é bem intuitivo cada passo, né? Então, você não precisa de ter medo, que é fácil de encontrar, né? Eu vejo algumas pessoas, assim, que tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas tem como ter um passo a passo para pegar. Cada banco tá, igual você falou, bem intuitivo, né? Em forma de rendimentos, né? Então, assim, não precisa de ficar com esse receio, né? Ah, eu vou conseguir sem a documentação em papel, né? Mas hoje em dia está um processo de modificação mesmo, pro tudo da internet, tudo online, mas é possível fazer. Bacana. E aí vem a pergunta, né, Nayara? Como é que eu faço para pagar menos imposto de renda, né? Eu já vi que tem uma pergunta aqui, né, que já tem um pouquinho da resposta, né? O que eu posso declarar no meu imposto? Isso. Então, se nós colocarmos despesas médicas, reduz, né? Reduz o valor tributável, né, de imposto de renda a se pagar. Também, se nós colocarmos, se a pessoa estudou no ano anterior, né? No caso, vamos supor, a gente está fazendo declaração esse ano, né? Então, tudo que foi relacionado no ano de 2020. Então, se a pessoa teve algum estudo, com graduação, pós-graduação, mestrado, né? Ou até mesmo os dependentes, né? Os filhos, né? Talvez escola fundamental, ensino técnico, né? Isso pode ser declarado também para deduzir o imposto. E tem também alguns investimentos, pouquíssimos, mas tem alguns que ajudam a bater o imposto de renda, né? Amanda, você também pode me ajudar nessa parte aí dos investimentos. Sim, para eu pagar menos imposto, né? Além de eu fazer a declaração, né, das coisas que são dedutíveis, como a Nayara falou, né? Plano de saúde, médico que eu fui, dentista, escola de filho, ou a sua própria, né? Dos seus dependentes. Tudo isso ajuda a diminuir, né, a base de cálculo lá do imposto para eu pagar um pouco menos. E além disso, tem o tão famoso PGBL, que é o plano de previdência privada, né? Então, se eu faço um plano de previdência do tipo PGBL, eu consigo fazer, ele vai ajudar a reduzir a base de cálculo, né? Ele vai me trazer um pouco de desconto na hora de eu pagar esse imposto. Ou eu vou conseguir restituição, porque se eu sou um CLT, que o meu imposto já é tirado do meu salário, antes de eu receber, ele já, que é o tal do retido na fonte, né? Antes de eu receber, ele já tira o imposto. E no final das contas, eu vejo que pagou a mais, eu deveria ter pago menos imposto, eu consigo a restituição, eu consigo pegar esse dinheiro de volta se eu tiver esses fatores aí que vão me ajudando a deduzir aí, a pagar menos, né? Então, o PGBL, que é um plano de previdência privada, ele vai contribuir nisso. Ele tem lá uma alíquota, né, que é até 12%, se eu guardar de tudo que eu ganhei no ano, 12% ele deixa eu bater. Mais que isso ele não deixa, né? Também ele é bonzinho, mas nem tanto, né? Ele dá um pouquinho ali de margem, mas até 12% de tudo que eu ganhei, se eu investir no PGBL, ele deixa eu descontar isso lá para calcular o meu imposto. Então isso ajuda bastante a conseguir restituir, né? A receber de volta esse imposto que eu paguei a mais aí. Sim, sim. Muito e é bom, interessante também que tem como, sobre investimentos, né? Continuar nessa partezinha, a questão das ações, né? Quando se investe em ações, até 20 mil, até 20 mil de lucro na venda, também não se precisa de pagar o imposto de renda, né? Então é uma forma assim de economizar, para não dar mais um pouquinho de imposto assim para o governo, né? Muito bom saber disso, né? Então, se eu tiver lucro, mas se for menos de 20 mil no ano, ou é no mês? É no ano? Não, no mês, né? No mês. Então, mês. Então, assim, 20 mil no mês eu não preciso pagar, certo? Certo. Legal isso aí, hein? Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se eu tenho investimentos, né? Eu vou declarar meus investimentos. Aí eu vou chegar lá na parte de investimentos, eu preciso declarar. Então eu coloco lá meu CDB, minha poupança, eu preciso anotar tudo isso, certo? Preciso colocar tudo lá. E das ações, não necessariamente eu vou pagar imposto de renda sobre o que rendeu, né? Normalmente todos esses investimentos, né? O CDB, a poupança eu não pague IR, né? Mas o CDB, fundos de investimento, eles já descontam o imposto de renda já direto no meu investimento. Então, quando eu vou resgatar,
ele já faz lá o desconto para mim. Nas ações, não. Nas ações eu tenho que fazer a parte, né? Então aí que entra, começa a ficar as dúvidas do pessoal, né? Poxa, mas eu tenho ações, né? Eu tenho ações, mas eu tenho um pouquinho só. Qual que é o limite que eu posso fazer de transação de ações no mês que eu tenho que pagar IR? Então você me falou aqui que é 20 mil no mês, né? Vamos lá. Renda variável é de um jeito, né? E renda fixa é de outra forma, né? Igual fundo imobiliário, no caso, entraria tanto em renda variável, né? Uhum. Mas, vamos lá. Se eu comprei uma ação... Na verdade, eu falei dentro de um mês. Só uma coisinha aqui, Amanda. É porque, na verdade, assim, gente, falar e acompanhar todo mundo que está mandando as mensagens aí, eu não estou conseguindo ainda. Porque eu vi que tem várias perguntas aí. Não, então, assim, aos pouquinhos a gente pode ver depois. Vai voltando. A gente vê depois. E mandar um abraço para todo mundo aí que está entrando. Eu vi aí várias pessoas aí que entraram, né? Mandar um abraço para todo mundo. Tem bastante Depois a gente gente. fala o nomezinho de cada um aí. que bom, assim, né? Então, só voltar mesmo. Quando se investe, né? Eu falei assim, dentro do mês, mas não seria dentro do mês. Né? Em cada ação. Eu comprei uma ação de uma empresa X. A empresa chama X. Então, essa empresa X, quando eu for vender ela, se deu menos de 20 mil de lucro na venda, deu menos de 20 mil, então eu não pago o imposto, né? E é sempre interessante também que quando tem prejuízo também você consegue abater, né? Então isso é bem importante assim mesmo de se fazer. E uma coisa que eu sei que é diferente, né? Então, na renda fixa, né? Que é o CDB, o fundo de investimentos, outros produtos lá, eu faço a declaração uma vez por ano só, né? Agora eu vou declarar tudo o que aconteceu em 2020. Então, eu pego lá todos os meus investimentos de 2020, eu coloco agora e deixo a declaração feita. Na renda variável já é diferente, né? Se eu tenho ações, fundo imobiliário, quando que eu tenho que fazer essa declaração, né? Quando que eu tenho que pagar imposto ou não? Eu só vou pagar se for mais de 20 mil. Mas se eu vendi e tive lucro de menos de 20 mil, eu preciso já declarar? Como que funciona isso? Então, a questão, eu falo, quem tem renda variável tem que ter bastante atenção, porque tem que acompanhar. Essa renda variável tem que acompanhar. Eu falo com os meus clientes principalmente. Tem algumas pessoas que eu faço apuração para elas, né? Todas as compras, vendas que as pessoas fazem, mas tem que acompanhar sempre. Toda compra que fizer, tem que olhar na nota de corretagem, tem que fazer todo esse acompanhamento. Por quê? Se você teve esse lucro, né? Vamos supor, comprou um fundo de investimento, fundo imobiliário, e você vendeu e teve um lucro, você já tem que pagar. No próximo mês, você já tem que pagar o imposto de renda. Então, assim, é um pouquinho diferente de renda fixa. A renda fixa, você nem precisa se preocupar com o imposto de renda. Já ficou lá na fonte, lá. O leão já segurou o IR lá. Agora, a renda variável, não. Você que tem que pagar o imposto. Você que tem que apurar o imposto, gerar o DARF, né? Então, é importante ter essa atenção. Entendi. Mas se eu fiz uma venda que foi menos de... por exemplo, eu comprei uma ação, vendi, tive R$100 de lucro. Eu preciso fazer a DARF? Não. Não preciso. Não. Por quê? Porque ações não chegou aquele 20 mil, né? Então eu não preciso me preocupar em fazer nenhuma documentação. Eu simplesmente não preciso fazer nada. Não precisa. Mas é importante acompanhar. É importante acompanhar, porque sempre tem algumas taxas de emolumentos. Tem sempre umas taxazinhas que você consegue abater ainda mais, né? Do que você comprou ali, né? Do seu valor de compra e tudo mais. Mas eu sei, Amanda, daqui a pouquinho você já vai estar acima de 20 mil de lucro, eu tenho certeza disso. Esse é o objetivo, né? Ter mais de 20 mil de lucro aí nas vendas das ações, né? Quero muito, né? Eu sempre brinco, né? A pessoa fala tão mal do imposto de renda, poxa, eu queria muito declarar imposto de renda, eu quero, né, declarar, porque eu quero ter mais do que isso, né? Cada venda que eu fizer, eu quero mais lucro, né? Então, declarar imposto de renda não necessariamente é ruim, né? O pessoal tem essa coisa, é ruim, né? Então, é importante a gente falar isso também, né? Pagar imposto de renda é bom, né? Quero muito pagar muito imposto de renda aí com ações ainda, né? Esse é o grande objetivo aqui, né? Então, vamos lá, né? Perguntas que eu já estou vendo aqui, né? Recebi auxílio emergencial, preciso declarar? Então,
Ei, Bruna, beijo. Bruna lá de Brasília, que tá lá no sul. Beijão para você, viu? Então, vamos lá. Essa é uma das novidades, né? Uma novidades aqui do ano de 2021. Auxílio emergencial por causa da pandemia, né? Foi liberado esse auxílio. E precisa de pagar, aí não seria o imposto específico, mas se você pegou esse valor, né, de auxílio emergencial e teve, além desse valor, você teve outra renda que ultrapassou o valor de 22 mil e pouquinho, você tem que devolver o auxílio, o valor que você recebeu do auxílio. Então é uma coisinha chata desse ano, porque realmente, quando a pessoa pegou, realmente talvez estava precisando, mas se ultrapassou o valor de 22 mil, vai ter que devolver esse valor. Interessante Ok? isso aí, né? Então, se a pessoa teve o direito, porque ele foi baseado em 2018, né? Ele foi baseado em uma renda antiga, né? Não. Ele foi baseado. Foram várias coisinhas, mas foi pessoas que eram autônomas, né? Perdeu o poder de salário, de renda, né? Foi pessoas que tinham MEI, são vários tipos de pessoas que perderam emprego também, né? Então, foi mesmo dentro do ano de 2020 que foi aquele caos, né? No início da pandemia, muita gente perdeu o emprego, foi aquela dificuldade mesmo. Mas, mediante a isso, tem que devolver o valor do auxílio. Interessante. É importante também, né? Porque o auxílio veio para, de fato, prover para quem estava sem trabalho. Se você conseguiu trabalho, você recuperou a sua renda, nada mais justo, né, que tenha que devolver aí esse valor, né? Se a pessoa conseguiu se reerguer, ele já fez o papel dele, né? Que foi suprir naquele momento que mais precisava, né? Sim, realmente. Bacana. E outra pergunta que sempre tem aqui, né? Que eu sempre ouço. Independentes, o casal tem um filho. Como que faz essa declaração? Um só põe o filho, os dois põem o filho? Como que fica isso? É uma dúvida, né, que eu recebo muito também. Só um do casal pode colocar a criança, né, a criança ou o filho, né, o dependente em si, na sua declaração. O ideal, assim, quando for fazer a declaração, o ideal é fazer uma simulação para ver qual seria mais benéfico, né? Essa pessoa ficar na declaração, né, do casal ali, né? Qual que seria mais benéfico? Então é bom fazer essa simulação e depois viu qual que é mais benéfico e tira essa pessoa da declaração, tira o dependente. Mas é bom fazer essa simulação para ver mesmo qual que é melhor. Então é importante aí ver, porque só um pode declarar, né? Não pode estar os dois declarando a mesma pessoa como dependente, né? E aí teve uma outra pergunta aqui, né? Se o meu dependente recebeu o auxílio emergencial, eu tenho que declarar essa renda dele? Então, sim, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades da declaração desse ano, né? São que as pessoas colocavam várias pessoas, como vários dependentes mesmo dela, todos os anos, mas esse ano, se o dependente recebeu o auxílio emergencial, né? O ideal seria não colocá-lo como dependente. Porque se você recebeu acima de 22 mil, vai ter que devolver, mesmo sendo do dependente, vai ter que devolver o valor que recebeu de auxílio. Então, seria ideal, então, mesmo nem colocá-lo, né, como esse dependente na sua declaração, ou simplesmente devolver o valor, né, porque já conseguiu, assim, restabelecer, né, a renda. Bacana. Então a gente tem que ficar muito, muito atento aí à questão do dependente, né? Então, às vezes as pessoas têm os pais, né, ou filhos que trabalham como dependente e precisa somar a renda. Então, se o seu dependente tem renda, a renda dele vai compor junto com a sua para descobrir qual faixa do imposto de renda que você tá, né? Então é importante ficar bem atento nisso daí também, né? É um fator. Isso. E só uma coisinha, mano, desculpa. E sempre confirmar também se as pessoas receberam auxílio. Porque o que tem acontecido, né? Algumas vezes, né? Algumas famílias não sabem, né? Meu filho já tem 22 anos, estuda, né? E eu nem sabia que ele tinha recebido auxílio. Então, não custa nada perguntar, fulano, não pegou auxílio mesmo não, né? Porque teve alguns casos que já finalizando a declaração, aí aparece lá, recebeu o auxílio, tem que devolver. Então, assim, é sempre bom ter esse diálogo, né? Essa comunicação mesmo com todos.
Bacana. E ele avisa, então, né? O próprio programa da Receita vai te avisar Avisa. se isso aconteceu, né? Avisa e já aparece lá, ó, tem que pagar, tem que devolver o auxílio. É bem complicado. E ele avisa antes de você enviar ou depois de enviado? Depois que você envia. Depois que fez tudo lá, Depois tá, que... pô, entreguei minha declaração. Aí veio o aviso. Ih, deu ruim, é isso? Isso. É, eu tive um caso de um cliente que finalizou, eu falei, ixi, alguém recebeu auxílio. Ô fulano, alguém recebeu auxílio. Ele falou, nossa, eu esqueci. A minha esposa recebeu um mês de auxílio, foi só um mês. Aí depois ela conseguiu cancelar, porque realmente eles não precisavam e saiu assim para ela o auxílio. Só que ela teve que devolver esse valor que ela tinha recebido de um mês. Mas só depois que finalizou tudo que eu falei, olha, apareceu uma mensagem aqui. Bacana. Realmente. Importante, né? E deixa eu voltar um pouquinho aqui nos investimentos, né? Tem algumas perguntas aqui de investimentos ainda, né? Como que eu faço para declarar o meu fundo imobiliário, né? Tem a questão, poxa, eu tenho que colocar CNPJ, como que funciona esse trâmite para declarar o seu investimento de fundo de imobiliário, né? É uma pergunta assim, bem interessante, né? Que é algo novo também, né? Assim, a questão de fundo de investimento, fundo imobiliário, né? E eu gosto de falar, explicar sempre para as pessoas que me perguntam, né? Que tentam saber, né? Como que faz isso. Eu falo que renda fixa tem que fazer 2 passos. Agora, já que chegou na renda variável, vamos supor, o fundo imobiliário, os FIIs, né? Mais conhecidos como FIIs, a gente já tem 3 passos, no caso. Porque a gente, primeiro passo, né? E lá na abinha, dentro da declaração de imposto de renda mesmo, a gente faz tudo dentro daquele programa da Receita, dentro da declaração de imposto de renda. A gente vai na primeira abinha, que seria de bens e direitos, né? Aí lá na aba de bens e direitos, tem a parte do CNPJ. O CNPJ que eu coloco lá dentro de bens e direitos é o CNPJ do fundo, né? Se eu não tenho o CNPJ ali anotado, eu vou mesmo ali na internet, no Google mesmo, pesquiso qual que seria esse CNPJ e coloco o CNPJ do fundo e coloco a descrição. Então, ok, primeiro passo. Segundo passo é se recebeu proventos, né, dividendos desse fundo imobiliário, que seria o segundo passo. Então, nesse segundo passo, eu já coloco o CNPJ da administradora do fundo, né, que repassa esse valor dos dividendos para ela. Então, eu vou e coloco. Então, seria o segundo passo. E ainda, se eu tive na venda, eu tive lucro ou prejuízo, aí entra o terceiro passo, que seria dentro de renda variável, que seria no programa da Receita Federal também. Dentro de renda variável, eu coloco aquele lucro ou prejuízo que eu tive no mês. Então, seria 3 Então, passos. são Então, 3 vai passos só avançando. Aí. 3 passos. Então, eu preciso Isso primeiro mesmo. descrever qual é o fundo que eu tenho, o nome dele. Segundo, colocar quem me pagou esse provento, né? Qual é a corretora que eu tenho conta, é isso? A corretora que me Isso. pagou, não foi direto o fundo. Quem me pagou foi a corretora. Eles que me pagaram esse Administradora, como valor se que eu chama. recebo. E aí, terceiro, eu tenho que colocar se eu vendi esse fundo imobiliário, se eu fiz a transação, o valor lá que eu tive de lucro ou prejuízo, certo? Certo, E lembrando certo. que esse provento do fundo imobiliário, ele não é tarifado, ele não é tributado, né? Ele não paga Não, imposto de renda, né? não paga, não paga. Então, o fundo imobiliário, ele tem essa vantagem aí que você pode ganhar em 2 pontas, né? O fundo imobiliário você recebe como se fosse um aluguel mensal, de acordo com as regras, né, do fundo, se você vai receber esse aluguelzinho, e você também tem a negociação, né, do valor que eu comprei para o valor que eu vendi. Então, essa diferença aí, se eu tive lucro, aí eu tenho que declarar lá, porque o lucro da compra e venda é tributado. Mas aquele aluguel mensal que eu recebo do meu fundo imobiliário não é tributado. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Vi perguntas aqui também sobre criptomoedas, né? O Bitcoin, tem outras aqui que me falaram o nome aqui, acabei de esquecer, alta alguma coisa. Ah, sim. Como que São funciona os vários, Bitcoins? né? Posso ter Bitcoin hoje aqui no Brasil? Como que funciona isso? Pode ter Bitcoin. Até saiu uma informação essa semana, né, que deu uma queda bem grande, assim, na questão dos Bitcoins, né? Caiu Então, assim, 20%. eu falo que tem que ter bastante prudência e pegar uma consultora financeira, né, como a Amanda, para poder saber em quem investir, conhecer, né, em qual tipo de investimento, né? São inúmeros, né?
Então, E Bitcoin é uma pergunta que eu sempre recebo também. A partir de qual valor, né, que eu tenho que colocar na declaração de imposto de renda, qual valor que passa a ser obrigada a declarar Bitcoin, né? Então seria, entrou, comprou, o mínimo valor já tem que colocar na declaração, né? Coloca em bens e direitos também, né? É o só uma mesmo pergunta. procedimento. Eu consigo comprar Bitcoin hoje direto na minha corretora? Direto na corretora. Ai, Amanda, o Ainda processo assim para comprar. porque mudou Eu, essa regra agora, né? Acabou de mudar, né? Até então era proibido no Brasil negociar. E agora eu vi que abriu o ETF de Bitcoin. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui para trazer essa informação direitinho aqui para o pessoal. Esse sim, trâmite de compra do Bitcoin. Mas dado que eu comprei, eu tenho que declarar. tem que declarar. E na verdade, esse ano, na declaração de imposto de renda, não tinha campo específico para fazer a declaração de bitcoins. E esse ano é uma das atualizações do programa também, das novidades, que seriam os códigos dentro de bens e direitos, né? Nós temos o código 81, 82 e 89, que é para declarar essas criptomoedas. Muito Também legal isso aí, importante. porque até então eu sempre falava, não, no Brasil não pode, né? Não pode, mas agora pode, né? Acabou de mudar essa regra aí, tanto pode que até a Receita já se adequou para que você possa fazer a declaração dessa criptomoeda, né? Então já tem o campo específico para isso que antes não existia. Então já é mais uma inovação aí da questão da declaração de investimentos, né? É importante saber disso. Sim. Bom. E da questão dos meus investimentos, né, das minhas ações e tudo mais, eu tenho que ver lá, tem várias taxas, vem tudo lá, um monte de taxinha. E como que eu faço para pegar esses valores para declarar, né? Quais são os valores importantes que eu preciso pegar e aonde eu consigo esses valores, né, das ações que eu negociei, dos fundos imobiliários? Então, é sempre quando você faz qualquer compra, né? Qualquer venda, né? Tem a nota de corretagem. Nessa nota de corretagem, ela tem um resumo de tudo que aconteceu naquela movimentação, né? Então lá vem a taxa de emolumentos, a taxa da B3, né? Mesmo é importante sempre falar que mesmo sendo fala assim, mas eu não tenho nenhum, eu não pago nada pela minha corretora para poder comprar, né, ações, fundo de investimento, não pago nada. Mesmo assim, tem algumas taxas, né, que a princípio, né, são taxas pequenas, mas tem como tirar um pouquinho do valor lá, né, da compra que você fez. Então, dentro da nota de corretagem, você tem todas essas informações. Importante saber disso. Então, por mais que seja a corretagem zero, né, que está na moda agora, né, as corretoras Sim, todas digitais aí, novas, zerando as taxas, né, para eu negociar ações, na hora que eu faço a transação, tem taxas embutidas ali, né? Não dá para ser tudo de graça também, tudo free, não tem como, né? Então, tem que ter taxas, só que essas taxas hoje, graças a Deus, elas diminuíram muito, né? A própria XP, ela cobrava R$18,90, né, de cada transação que eu fazia. Hoje acho que ela até zerou já, baixou para R$4,90, acho que já até zerou. Então, assim, é um movimento que está sendo feito de zerar essas taxas. Mas essas são as taxas que a gente vê de cara. Mas tem as outras taxas que estão embutidas ali nas operações, né? Então, eu preciso ficar atento a isso, que posso declarar isso daí para poder usar para abater também. Então, são valores, né, que dá para ir ajudando aí eu pagar cada vez menos imposto, né, que eu não preciso pagar, não são obrigatórios, né? sim, sim. Importante essa Importante. informação. Essa semana também eu recebi informação que a Easy Invest zerou corretagem da investimentos em ações, que até então era tributado. Eu falo Pois que até é, meu irmão tem soltou várias, um né? foguete lá. Tem Meu irmão tá várias até que acompanhando aqui, ele soltou um foguete. Eu falei, nossa, que bom, agora sim. muito bom, né? Porque são várias as corretoras, né? Tem a Warren que dá taxa zero, tem a Clear que dá taxa zero, tem várias aí que dão taxa zero e a gente tem que ficar atento, né? Para que eu vou pagar uma taxa, sendo que tem outra que oferece o mesmo serviço com taxa zero, né? Não faz sentido, né? Então, e o movimento é esse mesmo, né? De zerar essas taxas, porque já existem outras taxas que a gente acaba pagando, independente, né, da corretora, vai pagar igual para todo mundo, mas eu não preciso pagar taxas a mais, né? Então é importante a gente ficar atento nisso também para reduzir aí esses valores que a gente está pagando, né? Deixa eu ver mais Sim. perguntas aqui.
Tem aqui, como que eu faço para emitir DARF, né? Se eu tiver um lucro maior, onde que eu procuro e onde que eu faço esse trâmite? Então, é dentro do site da Receita Federal. Tem um lugar específico, né? Então, assim, se você jogar no Google mesmo, né, como emitir DARF, vai cair dentro do site da Receita Federal, sempre confere se é o site da Receita Federal, e lá você consegue fazer toda gerar, né, mesmo essa guia do DARF mesmo. Então, já no próprio site da Receita, eu já tenho as instruções para gerar esse DARF. Sim, sim. E a outra pergunta aqui que a gente até comentou um pouquinho, mas vamos reforçar, né? Como que funciona? É 20 mil por transação ou dentro do mês, né? Se eu tiver transações abaixo de 20 mil dentro do mês, como que funciona isso? Ou é por transação? Vamos lá. Em ações, né? Eu falo que vou até ler o manualzinho aqui para ficar mais fácil, talvez eu não consiga explicar direitinho, né? Dentro do programa, a gente lança lá mensalmente, né? Ó, dentro do mês março do ano passado, eu tive que pagar imposto, eu lanço lá o que eu tive que pagar, né? Pagar, né? Então, dentro do programa, que a gente está falando aqui diretamente de imposto de renda, eu lanço mensalmente, né? Mas seria... Ai, agora eu vou ler o manual, porque eu acho que eu não estou conseguindo explicar certinho, mas no finalzinho eu pego aqui o manual e leio para vocês. Não tem problema. A gente pode também já trazer essa informação. A gente faz uma postagem aqui para deixar bem claro isso para todo mundo, né? Como que funciona, né? E tem aqui, né? Tem corretora que cobra taxa zero, mas cobra taxa quando vende ações. É isso mesmo, tem as taxas de compra e venda, né? As taxas de transações que eles podem cobrar, sim. Não é problema nenhum eles te cobrarem isso, mas ele tem que discriminar lá qual que é a taxa que ele te cobra por operação, né? Operação de compra, operação de venda, ele pode ter taxa. A maioria das corretoras agora estão zerando essa taxa, mas é possível sim ele te cobrar e não é errado, tá? Não tem problema nenhum ele te cobrar isso daí. Então é tranquilo, ele pode cobrar, é só ele te avisar que tá cobrando e tá tudo certo, né? Então não tem problema nenhum quanto a isso. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, perguntaram aqui a questão do isento, né? Quando que eu sou isento de declaração? Eu preciso declarar? Então, né? Tem algumas obrigatoriedades, né? Tem algumas regras que faz a pessoa ser obrigada a declarar, né? Uma delas é ter rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Além desse, também se a pessoa recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil. Se ela tem bens móveis e imóveis acima de 300 mil, né? Então, você tem abaixo, não precisa declarar. Então, essa é a regrinha, né? E tem o oposto também. Entrou na renda variável, R$ 1 na renda variável, né? Hoje mesmo eu estava olhando quanto que está o valor das ações da Oi, né? Está abaixo de R$ 1, né? Se comprou essa ação da Oi que está abaixo de R$ 1, passa a ser obrigada a declarar. É importante Então, ser essa não atenção. importa, eu não ganhei nada, eu estou zerado, mas se eu tenho R$ 1 em ações, eu já sou obrigado a declarar o imposto de renda. Sim, importante sim. isso, né? Então é interessante a gente saber disso, que a gente às vezes fica só preso, né? Ah, eu não tive renda, né? Eu não trabalhei, eu estava tranquilo, então, não preciso declarar, né? Eu vi lá que meus rendimentos foram bem abaixo, né, do valor mínimo, então tô tranquilo. Só que eu tenho um pouquinho de ações. Então, se eu tenho ações, eu sou obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Importante Sim, essa sim. informação, hein, pessoal? Já guarda aí que essa aí é importantíssima, né? Deixa eu ver mais uma aqui. Eu sou obrigada a declarar todas as contas bancárias? Sim. Se você tem várias contas bancárias, você precisa declarar todas elas lá. Ah, mas está zerado. Tive saldo zero. Precisa? Não. Não precisa. Uma das regras tem que declarar todas as contas bancárias acima de R$ 140, né? Passou no dia ali, dia 30, 31 de dezembro, acima de R$ 140, eu tenho que declarar. Abaixo disso, não preciso. Não precisa. Então, se eu tô lá, eu tenho uma conta aqui, agora é o banco digital, a gente acaba abrindo aí. Eu mesma já abri várias para testar, para ver qual que eu gostava mais, né? Porque o pessoal também pergunta, qual que você gosta, como funciona e tal. Eu abri várias, eu tenho um monte de conta digital aí. Óbvio que eu não vou movimentar todas. Então, se tá lá, parada, com zero, não preciso me preocupar.
Não, não. Importante, né? Importante isso. E aí, já vou deixar aqui mais uma dica, né? Eu não lembro, eu, por exemplo, não lembrava quais são as contas digitais que eu tinha. Eu abri várias. Eu não lembrava quais são que eu tenho. Onde eu vou descobrir quais contas eu tenho? Existe um serviço, né, do Banco Central que chama Registrato. Eu já até fiz post, aqui tem aqui na minha timeline, se você procurar aqui, tem post do Registrato. Lá você consegue acessar essas informações, você vê todos os bancos que você tem conta, se tem empréstimo, se não tem, ele traz todas essas suas informações aí consolidadas no relatório só. Então já fica a dica aqui também, para quem for fazer a declaração, já dá uma entrada lá no Registrato, dá uma conferida, se não esqueceu, vai que eu esqueci de uma conta lá que tinha saldo, né? Ficou lá um saldo perdido, né? Importante nesses tempos, né? Não perder nenhum saldo por aí. Mas caso eu tenha esquecido, se eu for lá no Registrato, eu consigo resgatar essas contas todas, né? Que eu tenho lá cadastradas em bancos, né? Vamos lá. Quando eu tenho apartamento financiado, essa é boa. Eu devo colocar o valor total ou só o que eu paguei dentro do ano? Então, valor que você pagou, né? É uma dúvida também bem importante que a gente tem que colocar aqui, porque essa regra ela foi alterada, né? Foi alterada uns anos para cá. Então, a partir de agora, você coloca o valor que que você pagou dentro do ano, né? Então, eu comprei um financiamento, eu comprei um imóvel, né? Comprei um apartamento. E dentro desse ano eu paguei 20 mil, eu vou colocar 20 mil e à medida que for aumentando, eu vou aumentando esse patrimônio também. Bacana isso, hein? Isso é importante. Então, eu preciso declarar o que eu paguei no ano, né? Então, eu só vou juntar lá tudo que eu paguei naquele ano e declaro a parte do ano. Importante essa informação também. Não acabo declarando coisa a mais aí, né? Uma pergunta Sim. boa aqui, ó. E se eu esquecer de colocar alguma coisa na conta? Se eu esqueci de declarar alguma coisa aí, o que acontece? Uai. Então, gente, não se esqueceu, já mandou, passou o prazo, não se preocupa que tem como retificar a declaração. Mesmo passando daqueles meses, né? Que tem como retificar. O que pode acontecer se você esqueceu e a Receita mandou uma cartinha ou a Receita mandou uma notificação? Tem como você entrar dentro do site, que seria o site do ECAC, e ver o que é essa notificação, por que eles mandaram essa notificação. E depois você consegue justificar para a Receita. Ó, realmente eu esqueci, né? Ou senão lançou valor errado, né? Aí falou, não, realmente eu lancei o valor errado, vou fazer a alteração e faz a retificação da sua declaração, né? E é importante também, Amanda, tem alguns casos, principalmente no ano passado, né? Eu acho que cada ano a Receita está conseguindo conciliar mais ainda os dados. E a partir do ano passado teve muitas pessoas que caíram na malha fina, né? Teve esse questionamento da Receita na notificação, né? Eu tenho um cliente que fala assim, ó, eu não quero receber nenhuma DR da Receita Federal, não. Eu falei, não, pode deixar comigo, porque já recebia, todo ano recebia, né? Então, o que a gente tem que fazer para não receber, né? E também é importante que se receber, tem como correr atrás, tem como entrar no site da Receita, justificar o que ocorreu, mas é importante, gente, porque tem muita gente que não declara, né? Não declara, ou fala, não, essa conta aqui eu não vou colocar. Então, é importante sempre declarar, porque além de ter esse questionamento da Receita, né? Pode ter multa, pode também ter questionamento, assim, ó, mas você tinha esse bem, você tinha esse imóvel e não declarou? Você está ocultando alguma coisa da Receita Federal? Então, assim, pode gerar multa, né? Pode ter pendência também no CPF, pode ficar bloqueado de fazer qualquer tipo de saque, transação bancária, né? Então, é bem importante tentar fazer o máximo certo. Importante, né? Então, a gente tem que se precaver aí para não cair nessa malha fina e pagar multa, né? Porque paga depois uma multa, né? Se você não fizer direitinho, ele vai entender que você está querendo esconder alguma coisa e pode dar ruim aí para você, né? Pode ser que você receba uma multinha aí que você não estava esperando, né? Mais uma pergunta aqui, né? O automóvel, que também tá sendo financiado, eu também declaro o quê? O valor que eu paguei ou o valor total? É igual do imóvel? É igual do imóvel. Também é o valor que eu paguei no ano. Isso. Mas como imóvel, né?
tem uma regra específica de habitação, você declara o imóvel somente na aba de bens e direitos. Agora, quando você faz o financiamento de, vamos pôr, de carro, moto, além da aba de bens e direitos, você também coloca numa abinha específica de dívidas e ônus. Então, no bens e direitos, ele vai crescendo ao longo do tempo, até finalizar ali o valor total que você pagou. E isso é bom também, porque, vamos pôr, se financiou, pode ter ali gerado os juros, né? Amortização, então gerou os valores a mais. Agora, em dívidas e ônus, você vai abatendo mês a mês até zerar. Então, não teve mais nenhuma dívida, finalizou aquele financiamento. Bacana. Bacana essa informação também. Importante a gente saber que tem essa diferença, né? Legal. Sim. Outra pergunta. Automóvel, tem que declarar pelo valor da tabela FIP ou não? Não. É o valor que você comprou o imóvel, né? O automóvel, ali. O carro, né? O carro. Se eu compro o carro, eu tenho que colocar pela tabela FIP, porque todo ano ele vai mudando de valor, ele vai desvalorizando. Eu posso ir desvalorizando ano a ano ou não? Como que funciona para o carro? Não. Na verdade, tem até um projeto aí, né? Dentro do Congresso, querendo atualizar o valor do imóvel, nem seria questão do automóvel, não. Mas, a princípio, não. Se você pagou 35 mil no carro, ele permanece 35 mil até você vender, doar esse carro. Então, não vai desvalorizando, não vai alterando o valor dele, não. Nossa, devia, né? Ainda bem que eles estão vendo isso, né? Que eles precisam mudar isso daí, né? Senão fica complicado, sim, né? Ainda mais carro que perde muito valor, né? É complicado. Outra pergunta. Eu sei que eu vou pagar IR. Melhor eu deixar para declarar nos últimos dias, né? Para postergar aí esse pagamento? Não, pelo amor de Deus. O quanto antes você fizer a declaração, é melhor. Quanto antes fizer, porque pode ser que falte algum tipo de documento, pode ser que precise de mais alguma informação, né? Então, quanto antes você fizer, é melhor, né? E a questão do pagamento, eu vou ter que fazer o pagamento, que realmente eu recebi a mais, né? Eu recebi... Não, a data já fica para o final do período. Então, não precisa se preocupar com isso, né? A questão do pagamento você vai pagar lá no final. Mas declarar, eu sempre peço, principalmente, tem uns clientes meus aqui, quanto antes, gente, pelo amor de Deus. Importante, né? E outra pergunta que fizeram aqui do imóvel, né? Eu tenho um imóvel que ele valoriza no tempo, né? Como que eu faço isso? Eu posso mudando o valor dele, então, para ele valorizar? Ainda não, né? Ainda não. Tem que permanecer no valor que foi comprado, né? Mas, igual eu falei, tá rolando dentro do Congresso, né? Estão se pensando nisso para valorizar o imóvel, né? Mas, a princípio, não. Infelizmente, tem que permanecer esse valor. O valor que comprou, né? Legal. Comprou. Outra pergunta aqui importante, né? Vocês estão animados, hein, gente? Tô gostando. O povo tá aqui animado. Tô gostando então, de vamos ver. Lá. Tô aqui te enchendo de pergunta, né? Vamos lá. Eu posso doar o valor que eu vou ter que pagar para uma instituição? Então, se eu tenho que pagar imposto de renda, eu vou pagar a mais. Eu posso doar esse valor para algum lugar? Ou eu sou obrigada a pagar para a Receita? Então, né? Esse ano eu fui convidada pelo Conselho de Contabilidade a participar de um curso, né? Para poder falar disso, assim. E é algo bem importante. A gente está no meio de uma pandemia, né? Que ainda, infelizmente, ainda não finalizou. Né? E tem muitas instituições que estão precisando desse valor, né? De doação, né? Tá difícil mesmo, assim, em todos os lados. Então, tem dentro do programa da Receita Federal, tem 2 doações que abate o valor. Tipo assim, eu tenho que pagar, vamos supor, R$1.000 de imposto de renda. Ai, meu Deus. Pagar R$1.000 de imposto de renda. Então, tem dois tipos de doações, que da criança e do adolescente, e o fundo de idoso, que abate o valor que eu ia pagar do imposto de renda. Então, assim, em vez de pagar 1.000, eu vou pagar uma parte para o fundo da criança e do adolescente e uma parte para o fundo do idoso. Né? Isso é bem legal, porque além disso, não vai ficar só para a Receita, está ajudando outros locais também, né? E é muito legal saber disso. Então, quem vai ter imposto a pagar, você pode fazer a doação, já destinar esse valor para instituições aí
que estão ajudando o outro, né? Então eu não preciso necessariamente dar esse dinheiro de volta só para o governo, não vai ficar só na mão do governo, eu já vou destinar ele para quem está precisando aí também. Muito legal isso aí, importante essa informação também, hein? Sim. Vamos lá, teve uma outra pergunta aqui, a questão, você já tocou, a data é importante. Foi adiado ou não foi? Quando que tá para ser a data de entrega, né? Essa data é importante. Então, foi adiado sim, né? Agora, a data tá para o dia 30 de maio. Agora, eu fiquei na dúvida se é dia 30 ou 31 de maio. E ainda tá rolando ainda no Congresso, tá só esperando o presidente bater o carimbo para alterar de novo para o dia 31 de julho. Mas a princípio, agora, né? Hoje tá alterado para final de maio a entrega. Ganhamos um tempinho aí, um respiro. Então a gente tem ainda primeiro até, vamos considerar que seja até 31 de maio, né? Se for estendido, então aí veio a pergunta aqui, se estender o prazo para julho, quem tá com a DIF, né, que já é impressa para pagar, vai mudar a data se eu tenho que pagar? Vai aí mudar. Eu jogo fora essa, vou ter que pegar outra que vai ter data lá para o final de novo. Ele vai estender o prazo de eu pagar também. Sim, e até mesmo eles querem prorrogar esse prazo, não só a dificuldade que algumas pessoas têm para poder fazer a declaração, de pegar os informes e tudo mais, mas justamente a dificuldade de pagar, né? O poder de pagar o valor do imposto de renda mesmo. É uma dos questionamentos também para poder fazer essa alteração. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta minha agora. Se eu tenho que pagar, eu parcelo esse valor ou não tem como parcelar? Tem como parcelar. Olha. Acima de R$ 50, você consegue parcelar. A parcela tem que ser no mínimo R$ 50. Tá. Então, até 8 vezes você consegue pagar isso aí. Bacana. Então, se eu tenho que pagar o imposto, eu posso ficar tranquilo que eu posso parcelar, né? Então, é legal deixar esse valor aí para parcelar, né? Que eu posso fazer isso. Muito bom. Deixa eu perguntar, Nayara, você consegue pegar, então, aí o descritivo lá da questão das ações para a gente deixar claro aqui para o pessoal? Claro. Já até peguei aqui. Legal. Uma pessoa me ajudando, uma pessoa fabulosa aqui me ajudando. Eu gosto desses ajudantes. Eu já ganhei aqui, ó, um cafezinho. Uma aguinha. Eu gosto disso. Olha, coisa boa. Então, fica isento do imposto de renda em ações quem vende ações no limite de 20 mil dentro de um mês, independente do lucro das operações, desde que sejam vendas comuns de ações como swing trade. Isso é importante frisar também. É quando você compra ação em um dia e vende no outro dia. Legal isso aí. Então, vamos deixar bem claro aqui das ações. Se eu negociei dentro do mês, comprei e vendi, não importa quantas vezes, quantas ações, de quantas empresas forem, se deu a menos de 20 mil no mês, eu não preciso pagar, eu estou isento de todas as transações que eu fiz naquele mês. Só que tem um detalhe, não pode ser transação de day trade. O que é day trade e swing trade? O que é esses nomes aí? É simples, tá? Se eu comprei uma ação da empresa hoje e vendi hoje mesmo, ela é day trade. Eu comprei e vendi no mesmo dia. Isso é o day trade. Se eu comprei hoje e vendi em qualquer outro dia, pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, não importa. Ele já se torna swing trade, porque eu não comprei e vendi no mesmo dia. Então, são dois tipos de operação. É só por conta da data que eu vendi. Comprei e vendi no mesmo dia, day trade. Comprei e vendi qualquer outro dia que não hoje, aí vira swing trade. E essa regra vale pro swing trade, né? Então, se eu comprei e vendi em qualquer outro dia, eu pego o dia da venda, dentro do mês, todas as que eu vendi naquele mês. Se for menos de 20 mil, não preciso declarar. Passou de 20 mil, eu sou obrigada a fazer uma declaração para pagar no mês seguinte, né? Eu tenho que entrar lá no site da Receita, DARF, né? Descrever, que aí eu vou ter que pagar no mês seguinte. Se eu faço day trade, se eu fiz day trade, comprei e vendi no mesmo dia, ganhei R$1, não importa, eu sou obrigada a fazer a declaração. Por quê? Porque foi day trade. Né? Então tem essa diferença aí. Swing trade até 20 mil, tá tranquilo, eu não preciso pagar. Day trade não importa, foi R$1, sou obrigada a declarar. Tranquilo, pessoal? Bacana. Agora eu tenho uma pergunta, né? Se eu esqueci de pagar, né? Eu fiz lá um day trade, que já aconteceu comigo, tá? Eu fiz errado,
Eu coloquei lá uma operação, eu não vi que era day trade, eu coloquei, porque eu não queria vender no mesmo dia, mas eu coloquei a opção de day trade, ele obrigatoriamente vendeu para mim. E eu não declarei. O que acontece? Então, quando você for lembrada, né, pela Receita, de alguma forma, você vai pagar multa e juros, né? Na verdade, vai pegar os juros, né? Desde aquela época que você lembrou que teria que Pela pagar. madrugada, eu tô lascada. Foi ano passado, eu vou ter que pagar os juros do que eu deveria ter pago lá atrás. Tudo bem, foi pouco, graças a Deus, porque foi só uma operação, tava testando lá para ver como que era, fiz errado, né? Então eu fiz um day trade, já tô lascada que eu vou ter que pagar uns juros aí, né? Então já fica a dica aí, prefira fazer swing trade. Compra hoje para vender em qualquer outro dia, não importa a data, desde que seja a partir de amanhã, você não vai precisar se preocupar com isso, né? E até Deixa eu... mesmo, Amanda, você fez uma postagem essa semana passada, se eu não me engano, sobre day trade, né? Day O trade é complicado. perigo. O pessoal fica aí fazendo, brincando, né, de apostar, sobe, desce, e pode dar bem ruim, né? Tem bastante gente aí que tem, fica rico com o day trade, fica rico fazendo, né? Toma cuidado, que você pode se lascar aí nessa brincadeira, né? Ações é legal, eu acho que tem que investir sim em ações, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Desde que você esteja ali consciente do que está acontecendo. Não vai achando que você está jogando aí na loteria, não, porque você vai perder dinheiro, né? Você pode se lascar bonito aí, né? O Brasil tá lascado, né? Fica atento aí nisso daí, né? Deixa eu só ler mais uma pergunta aqui, né? Me cobraram IR de um investimento, mas eu sou isenta. Tenho direito à restituição? Não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Certo. Quando Certo. o seu investimento ele vai ser tributado na fonte, né? E como você não atingiu aquele faturamento no ano, tudo bem, você não vai ter que declarar, mas aquele imposto já foi devido, ele já foi pago e tá tudo certo. Não tem como pegar de volta, porque ele é um imposto devido, né? Por mais que eu tenha. Se eu sou assalariada, eu pago imposto todo mês. Meu salário não atingiu o mínimo, né? Para eu poder declarar imposto de renda. Tudo bem, o que eu paguei tá pago. Não tem essa, né? Eu vou ter que pagar de qualquer jeito. A Gabi aqui falando, tô fora de day trade. Isso mesmo, Gabi. Tem que ficar. Né? Assim, você até pode fazer? Pode fazer. Você vai ter um trabalhinho a mais? Vai ter um trabalhinho a mais que você vai ser obrigado a fazer essa declaração aí, né? Então, assim, não é que não é para fazer, é proibido. Não, se for na hora estiver bombando ali, você achar que é a hora de vender, venda, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que eu deixo alerta aqui, que tem muita gente que fica, fique rico, né? Fique milionário do dia para noite, né? Então, como que, fique milionário, faça o curso aqui de day trade. Nossa, day trade. E o cara põe umas 5 telas, né, na frente dele, aquele monte de gráfico, fique rico. Gente, cuidado, porque não é bem assim, né? Não é. Já tem várias reportagens aí. Eu postei esses outros dias também que o rapaz se suicidou, né? Até porque ele perdeu um monte de dinheiro que ele nem podia. Então, é complicado porque o pessoal promete, fique rico do dia para noite. E, infelizmente, a gente não é assim. A não ser que, de fato, você ganhe na loteria, você fica rico do dia para noite, né? Mas não é assim que costuma acontecer com todo mundo. E eu não acho nem que day trade é para profissa, viu? O pessoal escreveu aqui agora. Porque se você pega no Brasil, a maioria dos day trades é menos de 1%. Menos de 1% de quem faz day trade ganha mais do que R$ 100 por dia. Então, assim, será que vale tanto a pena mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado aí, porque eu costumo falar que quem ganha muito dinheiro com day trade é quem vende curso de day trade, né? Então o cara vende, aí ele fica milionário, lógico, ele vende um monte de curso aí ele ganha dinheiro, né? Mas fazendo day trade mesmo, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Então toma bastante cuidado aí com esse negócio de ganhar dinheiro aí milagrosamente do dia para noite, que costuma ser cilada, né? Costuma ser uma cilada das boas aí, não? Então toma bastante cuidado aí, né? Bom, pessoal, já estamos chegando aqui no limite aqui, né, do nosso horário da live. Já estamos batendo aqui 1 hora, já o Instagram derruba a gente. Agradecer aqui a Nayara que esteve com a gente, respondendo todas essas perguntas. Muito obrigada. Agradecer a todos que colaboraram aqui, assistiram a gente, mandaram suas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, pode me procurar, amanda.parla. Pode procurar Nayara Contábil. Acesse os nossos instas aí. Tem bastante informação para vocês. Pode mandar mais perguntas aí, que a gente está aí à disposição para tirar todas essas
perguntinhas aí, sanar todas as dúvidas, responder todas as perguntinhas aí de vocês. Isso mesmo, né? Eu agradeço também, Amanda, o convite, né? Eu tô tendo uma ideia aqui agora, Amanda, a gente podia fazer também uma live. Se você topar aí na frente de todo mundo, né? Fazer uma Bora. live aí também de finanças, né? A gente está no meio do período da pandemia, né? Então, o que a gente puder, né, fazer assim para poder ajudar algumas dicas, né? Também, eu acho que vai ser muito bacana, Com Amanda. toda O que você certeza. Vamos acha? marcar sim, a gente pode já deixar aí pré-marcado aqui com compromisso social aqui com todo mundo, né? Já deixamos marcado aí para semana que vem, então? Vamos sim, semana Então, que vem. combinado. Pode, Pessoal, quem super tá aqui combinado. agora já saiba que semana que vem tem mais. Vamos fazer outra live aí. E espero todos vocês, né? Aguardo vocês também semana que vem, então. Sim, sim. Um abraço para todo mundo, né? Eu vi várias mensagens aqui, eu agradeço, né? Cada um que entrou, cada um que mandou mensagem, vários corações aí também rolando. Então, muito obrigada, gente. Um abraço mesmo. E conta com a gente, pode mandar sua mensagem, que a gente está muito feliz com a participação de cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchauzinho, um abraço. Tchau, tchau.